Então, neste módulo, nós iremos abordar sobre a placa B, onde está localizado o microprocessador e o processador de vídeo. E também vamos comentar um pouquinho neste módulo sobre alguns levantamentos de medidas do painel LCD, então do conjunto. Alguns levantamentos em relação à placa inversora, que gera alta tensão no backlight, e informações que trafegam entre o processador de vídeo, processador Trident, para a placa lógica do LCD. Então aqui vocês podem verificar, isso aqui é uma foto da placa B. Essa placa B é uma placa de 4 camadas, multilayer. Se olhar a placa na parte traseira, você também encontra alguns componentes principais aí do aparelho, como as memórias do microprocessador, memórias do processador de vídeo, sensor de temperatura, que o Manuel já comentou no módulo de proteção. Então, estão todos localizados na parte traseira aqui dessa placa. Na parte frontal, então você se encontra aqui do lado direito, nosso microprocessador. Embaixo do dissipador, como já comentado no módulo de diagrama em blocos, está o nosso processador de vídeo. Nós temos alguns reguladores também na placa B. Então, reguladores a gente encontra aí desde a placa G2. A placa G2 gera alimentações principais que alimentam reguladores da placa 3U, e alguns desses reguladores também vão alimentar outros reguladores que estão na placa B. E temos também a entrada de PC. Então essa entrada de PC, a entrada de vídeo 6, é a única entrada em que o sinal de vídeo ele não entra no chaveador de vídeo. Ele já vai direto para o processador de vídeo. Bom, gostaria de lembrar vocês, de atentar vocês, que essa placa B ela é utilizada em todos os modelos da linha Bravia. Então o modelo desde o de 19 até o de 40 polegadas. Se você pegar o manual de serviço, a placa B ela possui o mesmo código. Só que os dados que estão na placa, elas são diferentes para cada televisor. Por quê? Esse aparelho LCD, diferente dos televisores de tubo, ele não tem modo de serviço. Depois eu vou explicar no final do treinamento, vou mostrar aqui daqui a pouquinho a parte de modo de serviço. Você não tem nenhum ajuste a fazer. No modo de serviço você só consegue visualizar aí tempo de utilização do aparelho, fazer ajuste de white balance, só que você não consegue ajustar vertical ou horizontal, né, posicionamento, altura, largura. Esses ajustes são todos feitos via jig. Então tem um conector aqui que eu estou demarcando com o mouse. Aqui é espetado um jig. Então na fábrica é espetado um jig onde são gravados os dados do aparelho. Então, os dados do aparelho, eles são gravados em 3 locais. São gravados na memória, no próprio microprocessador e no processador de vídeo. Então, não dá para fazer que nem placas de televisores antigos, né? Você pegava uma placa nova, tirava só a memória NVMe, colocava na placa nova e o televisor funcionava normalmente. Esses aqui não. Vocês vão ter que pedir, caso dê defeito, vocês vão ter que pedir a placa de acordo com o modelo do aparelho. Então, se você tem um aparelho de 26, você vai ter que fazer o pedido da placa B e depois mandar um e-mail para o suporte técnico informando o número do pedido e que esse pedido é referente ao aparelho, vamos dizer, de 26 polegadas. Agora, vocês podem fazer um teste, né? Se vocês têm uma outra placa B, por exemplo, eu tenho um aparelho lá de 26 polegadas que está com defeito na placa B.
Então eu tenho um outro aparelho de 19 polegadas funcionando. Você pode pegar a placa B do 19 e colocar para testar no aparelho de 26. Apenas a imagem ela não vai estar ajustada corretamente. Então vai faltar largura e a altura pode ser que esteja um pouco esticada ou um pouquinho mais baixo. Como efeito de teste, então você pode pegar uma placa de outro modelo e colocar para ver se está funcionando corretamente. Só que os ajustes então de cada modelo são diferentes. Então, pessoal, todos os componentes dessa placa eles podem ser substituídos. Então, o microprocessador, o processador de vídeo, ele pode ser substituído. Só que se for substituir algum desses dois componentes, você vai ter que enviar a placa para São Paulo, para a Sony São Paulo, para que seja feita a gravação do mesmo. Agora, apenas um componente fica na parte traseira dessa placa, que é a memória do nosso processador de vídeo. Essa memória é uma memória BGA, então é aquele integrado que não tem nenhum pino aparente, né? Não é que nem esse microprocessador que você enxerga os pinos aqui, laterais. A pinagem fica toda na parte inferior do IC. Então, esse é o único integrado que, a princípio, vocês não vão fazer o reparo. O restante, vocês podem fazer o reparo tranquilamente. Então, nós temos reguladores aqui, né, de tensão. Nós temos aí a parte da entrada de PC. Tem o IC que gera sincronismo do sinal do PC junto com o microprocessador. Sensor de temperatura. Então são todos componentes aí que vocês podem estar fazendo aí o reparo. Bom, então o treinamento ele se encontra aqui a partir da página 51. Então na página 51 vocês conseguem ver mais ou menos o diagrama em blocos da placa B. Nessa região aqui, o IC1001 é o nosso microprocessador. Aqui do lado, então nós temos o IC5000. Esse é o nosso processador de vídeo. Junto com o processamento de vídeo, ele precisa de um buffer. O buffer que é feito junto aqui, né, com a memória DDR. Essa memória aqui, o IC5500, que é o único componente aí dessa placa que não é substituído no momento. Não temos a instrumentação necessária para fazer a troca do mesmo. O que a gente tem aí de itens principais? Temos a entrada do PC. Então a gente tem aqui uma memória E2PROM. Ela é utilizada para você, quando você conecta a saída de PC neste aparelho, né, neste televisor, ele vai funcionar igual ao monitor. Então nós temos a parte do plug and play do computador, que ele vai verificar que monitor, né, que foi conectado à saída de PC. Então ele vai identificar que foi conectado um monitor LCD aí da Sony. Aqui do lado está um gerador de sincronismo. Então ele pega sinais de sincronismo do PC, horizontal e vertical, e depois ele informa, codifica, né, esses sinais de sincronismo e passa para o microprocessador. E mais aqui à direita no bloco a gente tem os reguladores de tensão, que nós vamos comentar agora na próxima página. Então, página 52, a gente vai falar dos reguladores de tensão. Só vou abrir o esquema elétrico, vocês podem continuar acompanhando pela apostila, que o esquema a gente consegue visualizar um pouco melhor, com melhor definição. Então, os reguladores de tensão, eles são alimentados aí pelas tensões de 17,5 e alguns outros reguladores são alimentados pela tensão de standby 5 volts. Então essa tensão de 17,5
ela é proveniente lá da fonte de alimentação, da placa G2, e a tensão de standby 5 volts também é gerada pela placa G2. Agora, as outras, nós temos uma outra tensão aqui, né? A 9 volts, que vai gerar essa tensão de VCC 5 volts. Essa tensão de A 9 volts, sim, ele é gerado por um regulador de 9 volts, que a gente já viu no módulo da placa A3U. Na placa A3U, nós também temos outros dois reguladores, que são os reguladores que geram as tensões de D 5 volts e painel 5 volts. Essa tensão de painel 5 volts é essencial para alimentar a placa lógica do painel LCD. Então, vou comentar agora cada regulador. Nós temos aqui o regulador IC1002, o 5740, IC 5700, 5722, 21, 20 e 5701. Então vamos ver quais são esses reguladores e quais componentes que ele vai alimentar. Então, primeiramente, conforme já comentado no módulo da fonte de standby, nós temos um regulador na placa B, um regulador de 3,3 volts. Então vocês lembram, o Manuel explicou, esse regulador ele é necessário para a alimentação do microprocessador. Então entra a tensão de standby 5 volts vindo lá da fonte de alimentação e sai aqui através do pino 5 a tensão de standby 3,3. Então essa tensão de standby 3,3 ia alimentar o microprocessador e também, vou puxar aqui para cima do esquema, essa tensão aqui 3,3, ela alimenta também a memória E2PROM e o circuito de reset. Então vocês lembram que para o aparelho funcionar, a primeira coisa que você teria que verificar era a tensão de standby, tensão de 3,3 e verificar se o micro está alimentado, o reset está funcionando e se o cristal, aqui, né, o cristal de 16 MHz, entre os pinos 96 e 97, se o cristal está oscilando. Então, nós temos regulador de 3.3. Qual que é o outro regulador que nós temos? Nós temos regulador, o IC5740, é um regulador normal, né, de 5 volts. Então ele recebe a alimentação lá daquele outro regulador da placa 3U, regulador que fornece a tensão de A 9 volts, e ele vai gerar a tensão de VCC 5 volts. Essa tensão de VCC 5 volts, ela vai alimentar o processador de vídeo, o nosso IC5000. O terceiro regulador que nós temos nessa placa é o IC5701. Então, ele é um regulador inteligente. Então, conforme comentado no módulo da placa 3U, nós temos alguns reguladores inteligentes nesse aparelho. O que são reguladores inteligentes? Então, esse regulador de 1,8, ele tem que ter uma alimentação. A alimentação vem aqui do pino 1, tensão pino de Vin. Então, se for seguir aqui no esquema, vocês poderem identificar melhor, ele vem aqui da linha regulada de 17,5 volts. Então, vem da fonte de alimentação. Então, chega a 17,5 volts, seguindo aqui essa linha, no pino 1. Para ele liberar o sinal PWM aqui no pino 2, que é a tensão de saída, ele precisa de um comando, de uma tensão de acionamento. Essa tensão de acionamento, ela vem aqui do pino 5, né? On e off. Então, ela recebe essa alimentação através dessa linha aqui, Power 2.
Power 2, que é liberado através do pino 5 do IC1001. Então aqui neste ponto nós vamos encontrar aí uma tensão de aproximadamente 3 volts. Então, tendo tensão lá da linha de Power 2, ele vai liberar a tensão aqui no pino 2. Uma tensão, um sinal, né, você medir aí com o osciloscópio, um sinal PWM. Então, no módulo da placa 3U, esqueci de comentar, né, que eu falei que era filtrado pelos capacitores LC, só que antes de ser filtrado, ele passa aqui, ele é retificado, né, por esses diodos. Então nós temos aqui o D5703 e o D5709. Então, sinal PWM é retificado, depois ele é filtrado, né, passa por um detetor de envoltória formado pelos filtro LC, então pelo indutor L5702 e pelo capacitor 5709. Então neste ponto nós vamos encontrar aí uma tensão de 1,8 volts. Então nós vamos ter aí uma tensão de 1,8 neste ponto, e conforme os outros reguladores, ele pega uma amostra, né, do secundário, então ele pega uma amostra através deste ponto, passa pelos resistores de 2K2, o 5714, o 5716 e o 5717, e uma amostra aí da linha de 1,8 volta aqui no pino 4 do nosso IC, o IC5701. Além dessa tensão de amostra, vocês podem ver que aqui nessa linha a gente tem mais um componente, a gente tem um Zener de 6V8. Esse Zener, ele vai conduzir caso ocorra aí algum problema no regulador. Então esse Zener aqui ele está como proteção. Então caso essa tensão de 1,8 ele perca o controle, né, suba acima de 6,8, esse Zener ele começa a conduzir. Conduzindo, ele vai jogar um nível DC aonde? Então, seguindo este ponto, ele vai jogar o nível DC aqui no nosso Q5700. Então, no pino 4, no gate. Jogando o nível DC aqui no gate desse FET, o FET conduz. Então, ele aterra esse ponto. Ele aterra o dreno, que o source aqui ele está ligado ao terra. Então, aterrando esse sinal, ele vai colocar a linha 17,5 em curto. Aí o fusível também vai abrir. Então essa é a proteção existente em cima aí do regulador IC5701. Existe também a proteção no mesmo ponto que fica monitorando este outro regulador, o IC5700. Então, vou falar um pouquinho aqui do IC5700. O funcionamento é praticamente o mesmo do IC5701, só que ele é um regulador de 3,3 volts. Ele é alimentado também com uma tensão de 17,5, precisa de um nível DC de acionamento proveniente lá do Power 2, do pino 5 do microprocessador. Aí sim, tendo tensão aqui no pino de on e off, ele vai liberar o sinal PWM, que vai ser retificado aí pelos diodos 5701, 5708, filtrado, né, pelo filtro LC. E aqui neste ponto a gente vai ter a tensão de 3.3. Sempre tendo uma amostra, né, ele pega uma amostra dessa tensão de saída. Então a amostra nesse caso ela passa aqui pelos resistores de 2K2, 1K8, 4K7 e vai entrar aqui no pino 4 para sempre estar mantendo a tensão aqui no pino 2 constante. Então ele vai alterar a frequência de trabalho aqui no pino 2 para sempre manter 3.3 constante. Então assim como o outro regulador, o IC5701, ele tem um Zener de proteção aqui na saída. Então caso perca o controle, esse nível aqui de tensão suba acima de 6V8, 6,8 volts, o Zener conduzindo, esse ponto ele também está ligado aqui no gate do Q5700. Então
acionando, polarizando aqui o gate do FET. O que acontece aqui com essa linha? A linha é aterrada. Então, aterra a linha 17,5 e o fusível aqui de 2 amperes, ele irá se abrir. Bom, o IC 5700, então ele é um regulador de 3.3 volts. E essa tensão aqui de 3.3 volts, ela é responsável aí por alimentar as linhas de data e clock. Ele alimenta também o IC sensor de temperatura, o IC 1007, alimenta o IC 9902, localizado na placa H3, então na placa em que fica os LEDs do aparelho. Então o IC 9902 é o nosso sensor de luminosidade. O que mais que ele alimenta, esse regulador? Ele alimenta circuitos do Tanner, circuitos de vídeo e os próximos reguladores que a gente vai ver. Então ele alimenta aí 3 reguladores, o IC 5720, 5721 e 5722. Então começar aí do IC 5720. Então IC 5720. Então ele recebe alimentação aqui de 3.3. Esse aqui é um regulador normal, né? Então sendo alimentado ele já libera a saída, já libera a tensão na saída. Então alimentado com 3.3, na saída aqui a gente tem uma tensão de 1,8 volts. Então é a tensão de VL 1,8 volts que vai alimentar o nosso processador de vídeo. Então, para quem está acompanhando aí a apostila, vocês já podem verificar que o nosso processador de vídeo aí, o IC5000, ele é alimentado por várias tensões. Então a gente já comentou aí do regulador o IC5740, do IC5701. Então a gente está vendo aqui o IC5720 e também temos mais outros 2 reguladores que vai alimentar também o nosso processador de vídeo. Então daqui a pouquinho a gente vai falar, vai mostrar as pinagens do processador de vídeo e é bom vocês atentarem aí para as alimentações do mesmo. Então nós temos o regulador IC5721, um reguladorzinho de 1,8 volts. Então ele é alimentado com 3.3, libera a tensão de VA 1,8, que também alimenta o nosso processador de vídeo. Temos o IC5722, então é um reguladorzinho de 2,5 volts, então entra 3.3, sai 2,5. Então ele gera aí a tensão de VDD-MQ0. Eu só iria pedir aí a vocês, para quem está acompanhando pela apostila, na página 53, para fazer uma pequena correção. Então na apostila ele está falando, né, o IC5722, o último regulador lá embaixo da apostila, regulador de 1,8 volts. Na verdade é um regulador de 2,5 volts e ele é responsável por gerar a tensão de VDD-MQ0. Então corrijam aí também, né? Não é a tensão de VA 1,8, é de VDD-MQ0 e é 2,5 volts. Agora o resto está correto. Então ele alimenta tanto o processador de vídeo quanto a memória do processador de vídeo, que é o nosso IC5500. Então, comentamos aí sobre os reguladores da placa B. Então, os diversos reguladores, né, que alimentam aí, principalmente esses daqui, que alimentam o nosso processador de vídeo. Então, descendo aí a apostila, né, na página 54, quem estiver acompanhando, partes da proteção, que eles estão em cima daqueles 2 reguladores, o IC5701 e IC5700. Então fica monitorando as tensões de saída desses reguladores. Se elas ultrapassarem a tensão de 6,8 volts, vai acionar aí, vai polarizar, né, o gate desse FET e a linha 17,5 volt
ela vai ser levada à terra, a massa, né? Através aqui desse FET. Então vai abrir aqui o nosso fusível, o F5700. Bom, próxima página, nós temos o microprocessador. Então só vou abrir aqui o esquema elétrico. Então, quem tiver, né, com o manual de serviço completo, microprocessador encontra-se aí na página 26. Esse microprocessador ele tem, vamos ver aqui, 144 pinos. Então, não vou ficar falando aqui pino a pino. Na apostila, né, então na página 55, página 56, 57, eu coloquei aí os principais pinos e junto com eles as principais funções de cada pino. Então só vou dar uma passadinha rápida aqui para vocês poderem visualizar. Então o micro ele é alimentado com uma tensão de 3,3. Então a alimentação ele chega em vários pinos. Então nós temos aqui pino 4. Se a gente for passar um pouquinho mais para frente, pino 40. Pino 72. Pinos 98, 99. Temos aí pinos 111, 112, que é a alimentação de 3.3, proveniente lá daquele reguladorzinho standby 3.3. Então essas são alimentações do nosso microprocessador. Através aqui desses pinos, né, de pinos 5, 6, 7, 8, esses pinos são aqueles sinais de power. Então, power 1 é através aqui do pino 7. Power 1 que vai polarizar lá o main relé, vai acionar a fonte de alimentação principal. Os pinos 5, Power 2, pino 6, Power 3, pino 8, Power 4, que vai acionar lá os reguladores tanto da placa 3U quanto reguladores da placa B, que nem a gente viu aqui um pouquinho mais para trás. Temos aí comunicação, né, do Tanner. Então pinos 14, 15, 16, 17. Mute, temos pinos de mute, então seguindo na apostila, né, pino 19, pino 20, 21, é tudo a parte do mute. Pinos 23 é detecção do headphone. Então quando o headphone é conectado, essa linha ela é aterrada. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. 28 é a parte de proteção. Então proteção quando ocorre o desbalanceamento nível DC. E aqui pinos 30 e 31. Esses pinos são importantes. Se vocês tiverem aí o esquema, ia pedir para vocês fazerem uma pequena anotação. Então página 26 da apostila, quem puder imprimir. Então pinos 30 e 31, vou seguir aqui para vocês. É pino de data e clock. Pinos de data e clock. Esse micro aqui, ele é alimentado com uma tensão de quanto? De 3,3 volts. Então, a comunicação aqui, os pinos 30 e 31, ele tem que ser de no máximo 3,3 volts também. Então, linhas de data e clock, elas têm que ter 3,3 volts. Só que, pessoal, os outros integrados, que nem vocês já conhecem aí, por exemplo, o Tanner, o WA421, linha de data e clock do Tanner é de quantos volts? 5 volts, não é? Então, se você pegar o Tanner, a linha de data e clock de 5 volts e jogar diretamente aqui na linha de data e clock, né, nos pinos 30 e 31 do micro, o que vai acontecer com o micro? Então, se jogar 5 volts aqui na linha 30 e 31, o IC, o micro, né, ele vai esquentar até ocasionar a queima do mesmo. Então, ele não suporta, né, uma alimentação acima de 3,3 volts. Então, o que tem aqui no meio, em cima dessa linha de data e clock,
para fazer aí, para alterar, né, de 3.3 volts para 5 volts. Deve ter alguma coisa aqui no meio da linha. Então, puxando aqui no esquema elétrico, na parte superior, a gente encontra aqui a linha de data e clock. Então, puxar aqui, para vocês verem que eu não estou falando mentira. Então, aqui, pinos 25 e 26 da placa B. Então, pinos de data, pino 26, clock, pino 25. Então, vamos seguir aqui a linha de data. Que neste ponto a gente tem 5 volts. Temos 5 volts. Aí, o que acontece? Ele vai passar por um... Não é bem um transistor, né? Um componente que o pessoal chamou aí como Q1001. É um chamado 2SK2158. Qual que é a função dele? A função dele é filtrar aí o nível DC e deixar passado, tanto de um lado quanto de outro, apenas o trem de pulso. Então, aqui neste lado, chega o sinal data 5 volts, então tem o nível DC, né, de 5 volts, mais o trem de pulso. Na hora que ele passa para esse lado, para o lado direito, ele só deixa passar o nosso trem de pulso. Aí a tensão de 3.3 volts ela é dada em cima aqui desse resistor de PUAP. Aqui ó, nós temos a tensão de VDD 3.3 volts, passa pelo resistor de 4K7, que vai jogar 3.3 volts aqui nessa linha. Aí sim, o dado aí de data, ele chega no microprocessador com uma tensão aqui de 3.3 volts. A mesma coisa ao contrário, o micro libera, é uma comunicação bidirecional, né? Então, o micro libera trem de pulso, em cima aqui de uma tensão de 3.3 volts. Ele chega aqui no nosso 2SK2158, ele deixa passar aqui para esse outro lado apenas o trem de pulso. Então nós temos aqui desse outro lado também resistores tipo PUAP 4K7, então R1084, né? Ele está ligado em cima da linha de D 5 volts. Então aqui neste ponto eu vou ter os 5 volts mais o trem de pulso. Aí sim, essa linha de data, né, de 5 volts, ela vai ser enviada aí para os outros periféricos, para os outros integrados, como no caso o nosso Tanner aí, que vocês já conhecem bem. Então a mesma coisa aqui no data acontece na linha de clock. Então nós temos o mesmo integrado, o mesmo 2SK2158. Então fiquem atentos aí nessa linha, que a gente tem esse novo componente. Então na linha de data e clock a gente não tem mais os Zenners de proteção, que ficava nessa linha, que geralmente não davam defeito aí, né, para vocês nunca viram essa linha, os Zenners conduzindo. Então, agora não se assustem se um lado de um integrado você vê que tem um data e clock com uma tensão aí DC de 5 volts, chegar no micro ela tem 3.3 volts. Não vão achar que é defeito aí na linha. Agora existe esse integrado aqui, esse 2SK2158. Bom, então a gente parou lá nos pinos 30 e 31 do nosso microprocessador. Então deixa eu ver aqui, o que tem mais de importante? Bom, pinos 34, 35, 36, 37, 38, é mais pinos aí de acionamento dos LEDs. Então vamos fazer os acionamentos dos LEDs lá do painel da placa H3. Pinos 44, 45 e 51 são pinos aí bastante importantes. Então, os pinos de DC Alert 1, DC Alert 2, DC Alert 3. Então, como o Manuel explicou no módulo de proteções, essas são proteções que estão em cima aí de determinados reguladores que vão monitorar se existir algum curto-circuito aí em cima dos 3 reguladores.
Então ele não vai acionar a proteção do aparelho e vai piscar uma determinada aí, quantidade de vezes. Então DC Alert 1 pisca 3 vezes, DC Alert 2 fica piscando 2 vezes, DC Alert 3 fica piscando 1 vez. Então pessoal, acho que o DC Alert o 3 eu me confundi um pouco, então deixa eu repassar. O DC Alert 1 ele pisca 3 vezes, DC Alert 2 pisca 2 vezes e o DC Alert 3, aí sim, ele pisca apenas 1 vez. Bom, nós temos também pinos de sincronismo, né? Então, pinos 42 e pinos 46, que é a VSHS, era aqueles pulsos de sincronismo horizontal e vertical provenientes lá do chaveador de vídeo. Então, quando você conectava a entrada de vídeo 4, ele gerava esses sinais de sincronismo horizontal e vertical para o microprocessador. Por quê? Porque a entrada de vídeo 4 é aquela entrada de alta definição. Então, caso vocês fossem ligar, por exemplo, um aparelho Progressive Scan, para a imagem não tombar, ele precisa das informações de sincronismo, tanto vertical quanto horizontal. Então, essas informações chegam no micro através aí dos pinos 42 e 46. Bom, o que mais que a gente tem aqui de importante? A gente tem os pinos de comunicação entre o micro e o processador de vídeo. Então, se faltar comunicação de algum desses pinos entre o micro e o processador de vídeo, vocês vão poder ver alguns riscos na tela. Então, geralmente, quando algum desses pinos tem mau contato, alguma coisa assim, você vê riscos verticais na tela. Então, pinos 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, pino 71 são pinos de comunicação de dados entre um micro e o processador de vídeo. O que mais que eu encontro por aqui? De pinos importantes. Eu vou passar para a parte do backlight. Backlight é uma tensão muito importante. Aqui no pino 80, o backlight vai fazer o acionamento aí das lâmpadas de backlight. Depois do backlight, passando mais para cá, o que a gente tem? A gente tem o cristal, que eu já comentei, né? O cristal de 17 MHz. Nós temos pino 92 também, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É o pino de reset. Então vocês têm que tomar bastante atenção. Pinos 107 e 108. Aqui, eles são pinos de data clock entre o micro e um processador aí de tempo, né? O real time clock. Isso aqui é um geradorzinho aí de clock para alimentar principalmente aí o jig. Então, quando é conectado o jig, ele precisa de um clock aqui do aparelho. Então, é esse RTC clock que o jig externo, né, que vai fazer a gravação aí da memória, processador de vídeo, dados do microprocessador, ele que vai controlar aí o clock do jig. Bom, descendo aqui, teclado, Q1, né, pino 113. O que mais que a gente tem? Pinos 119, ele é painel feio, então é um pino que vem lá da placa lógica. Então, caso ocorra algum defeito no painel LCD, no próprio painel, na placa inversora, na placa lógica, vai ser enviado um nível DC aqui. Então, o micro vai identificar falha de backlight, que vai ficar piscando 4 vezes, através dessa linha aqui de painel feio. Pino 121, que o Manuel comentou, pino 121, né, seguindo aqui a linha, era aquele pino que monitorava a tensão de 17,5 volts. Então, ele monitorava se essa tensão de 17,5 caísse abaixo de 10 volts,
ou se ela subisse acima de 23. Então, caso alguma dessas duas condições acontecesse, ela ia acionar proteção de tensão anormal de temperatura. O que mais que a gente tem? Pinos de data clock, né? Neste caso é data clock entre o micro e a memória, E2PROM. Então, data clock 3.3, né? Porque tanto o micro quanto a memória E2PROM ela é alimentada com a tensão de 3.3 volts. Esses dois pinos aqui, 137 e 138, ele é pino de data clock do micro e do Tanner. E o restante aqui, né? Então nós temos pinos 1, 81, 92, agora sim, né? 139, 140, 141, 143, 144 são pinos aqui de GIG, né? Então é de comunicação entre o GIG e o nosso microprocessador. Então comentamos aí sobre o microprocessador. Então, outro componente essencial, né, principal aqui da placa B, além do microprocessador, é o nosso processador de vídeo. Esse processador de vídeo que vai enviar aí os dados, as informações aqui, através do cabo LVDS para o nosso painel LCD. Então, a informação ele vem aqui deste cabo, entra na placa lógica do painel LCD. Então essa placa lógica ela tem que ser alimentada lá com aquela tensão de painel 5 volts. Juntamente aqui, né, uma tensão de 17,5 alimenta a placa inversora. Então a placa inversora está aqui à esquerda, que vai ser responsável por alimentar as lâmpadas de backlight. Então neste caso aqui, o painel LCD ele é composto aqui pelo painel LCD. Aqui embaixo também está as lâmpadas de backlight, placa lógica e placa inversora. Só que o cabo, que ele não é fornecido em conjunto com o painel LCD. E também os alto-falantes do gabinete também não é fornecido, né, pessoal? Então o conjunto do LCD ele é formado apenas aqui por esse bloco. Então, a gente viu no módulo de reguladores A3U, chaveamento de áudio e vídeo e mute, a gente falou um pouquinho dos chaveadores de vídeo. Então, 5 entradas de vídeo, elas passam pelo chaveador. Então, a entrada de vídeo 1 até a entrada de vídeo 5. Então, são sinais de S-vídeo, vídeo composto e vídeo componente. Além da placa HDMI, que a gente viu na placa P, no módulo de diagrama em blocos, a gente falou um pouquinho da placa P, né? Que ele recebe o sinal HDMI, e na placa P mesmo, através de um HDMI receiver e de um submicro, o sinal é convertido em vídeo componente. Então também entra no nosso chaveador de vídeo. O chaveador de vídeo se comunica via data clock com o micro e libera os sinais aí. O chaveador libera os sinais para o nosso processador de vídeo. Então, o nosso trig chamado SVP-EXS. Então, no diagrama em blocos, a gente viu, né, a denominação dele no diagrama é o SVP-EXS. Esse daqui é o nosso processador de vídeo. Então, em cima dele, nós encontramos o dissipador. Então, tirando o dissipador, a gente já encontra aqui o nosso processador de vídeo, um processador de 256 pinos, na verdade. Então vou seguir aqui pela apostila, que tem o nosso diagrama em blocos. Então quem quiser seguir, está na página 58 da nossa apostila. Então a gente falou do micro, né? Então nosso processador de vídeo. Então ele recebe os sinais, né, de vídeo componente, através aqui dos pinos 225, 232, 246.
ou se não, recebe sinal de super vídeo, né, através dos pinos 231 e 244, vídeo composto, né, no 244, sinais do PC, ele recebe aqui sinais de PC RGB, mais sincronismo horizontal e vertical, então através dos pinos 226, 233, 248, pino 10, pino 11. Bom, ele recebe reset, né, que é liberado através do microprocessador, aqui no pino 13. O processador de vídeo ele funciona com um clock de 14 MHz. Agora eu queria abrir o esquema elétrico para mostrar para vocês as alimentações desse processador de vídeo. Então vou abrir o esquema elétrico. Esse daqui é o nosso processador de vídeo, o IC 5000. Então, vou começar aqui de baixo, né? Aqui do pino 1, senão nós temos várias alimentações nesse processador de vídeo. Vamos começar aqui do pino 2. Pino 2, ele é alimentado com qual tensão? Vamos seguir aqui o esquema. VL 1,8. Então lembra aquele reguladorzinho que comentei? VL 1.8, então ele vai alimentar aqui o nosso pino 2 e também o pino 5 deste C. Podemos ver que esse C também é alimentado com uma tensão de VCC 5 volts aqui no pino 15. Ele é alimentado com uma tensão de VD 3,3 volts, né, que a gente já pode ver pelo menos aqui no pino 19, no pino 24. Então, pino 33. Temos aqui uma outra alimentação aqui no pino 9. Vamos seguir aqui, vamos ver de onde que vem essa alimentação. Essa alimentação vem lá de cima. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para cima. Aqui neste ponto. Então, ele é alimentado com VD 1,8 volts. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, para ver se tem mais alguma. Daqui não tem, então é só na parte de cima. Aumentar um pouco novamente o esquema. Então, é alimentado aqui nesses pontos, né? Então 179, 175, 171, 161, 157 é alimentado com essa tensão de VDDM QT, que na verdade é a tensão de VDDM Q0. Então é uma alimentação de 2,5 volts. Temos a alimentação de VD 3.3, que eu já falei. Aqui neste ponto, vamos seguir mais uma vez. Isso daqui é a tensão de, vamos seguir, VDD 3.3. Temos reguladores aqui, VA 1,8 volts. Então vocês podem ver que esse processador de vídeo ele é alimentado aí por 4 alimentações. Então 5 volts, 3.3, 2.5 e 1,8. Essa alimentação de 1,8 ela é proveniente dos reguladores de VA 1.8, VL 1.8, VD 1.8. Então são 3 reguladores que geram essa alimentação de 1.8, mais os reguladores de 2,5, 3.3 e 5 volts. Então tomem bastante cuidado na hora de fazer análise em cima desse processador de vídeo. Verifiquem todos os pontos de alimentação. Então, que nem o de 1,8 principalmente, que ele é proveniente de 3 reguladores diferentes, ok?
Bom, vamos retornar à apostila. Então, aqui através do diagrama em bloco. Então, depois de alimentado, feito reset, o processador estando oscilando, né, com 14 aí MHz, ele vai receber os dados lá do chaveador de vídeo ou do PC. O que mais que ele vai fazer? Ele vai se comunicar com a memória, né, fazer a parte de buffer, conversão de sinais. Então, para isso ele utiliza essa memória DDR SDRAM e vai gerar os sinais digitais aqui nas saídas dos pinos 26 até os pinos 37. Então nós temos aí sinais TA, TB, TC, TD, além do sinal de clock. Então esse sinal ele passa por um filtro e vai para o nosso conector CN5000. Então, voltar aqui à apostila, a apresentação. Esse daqui é o nosso conector CN5000. Então aqui que ele, né, aqui neste ponto que o processador de vídeo, né, depois de liberar lá os sinais através dos pinos 26 até o 37, então aqui a gente consegue ver o sinal de vídeo propriamente dito. Esse sinal de vídeo ele sai daqui e vai para o painel LCD. Então, deixa eu avançar um pouquinho. Então ele chega aqui através do cabo LVDS na nossa placa lógica. Essa placa lógica, no momento, ela é fornecida como um conjunto, né, do painel LCD. Então se der um defeito nessa placa lógica, o conjunto inteiro do painel LCD ele deve ser substituído. Só que aí vocês vão me perguntar como é que eu sei onde que está o defeito, né? Se o defeito está aqui na placa lógica, se está na placa B. Então, você falou sinal digital, né, no conector CN5000. Que sinal é esse? Então, placa inversora também. Como é que eu sei que a placa inversora está funcionando ou não? Para isso, no CD de treinamento, nós temos também o material de dicas de reparo do painel LCD. Então, é o treinamento técnico 0306. Então, neste material, eu passo a passo, né, como que vocês podem fazer a medida. Então, vou seguir aqui, vou falar os itens principais. Primeira coisa que nós temos que verificar é se a lâmpada de backlight está acendendo. Então, na página 6 aí da apostila, deixa eu seguir aqui. Nós temos um ponto em que você pode medir aí por indução, né, se as lâmpadas de backlight estão sendo acionadas. Então lembra aqui da placa inversora? Essa placa inversora, na verdade, ela é composta por 16 transformadores, né? A gente brinca aqui, né, que era 16 flybacks, na verdade, que gera tensão aí de aproximadamente 1100 volts RMS, responsáveis por alimentar as lâmpadas de backlight. Então, no caso do painel de 26 polegadas, nós temos 8 conectores localizados na parte esquerda da placa inversora. Então, se você pegar a ponteira do osciloscópio e aproximar a ponteira aqui, mais ou menos neste ponto, né? Você pode pegar em qualquer ponto, na verdade. Você pode pegar aqui em cima do flyback, você pode pegar por indução aqui em cima do conector. A gente acha melhor vocês medirem em cima do conector, pelo menos vocês vão sempre ter a mesma medida. Depois eu vou explicar por que a gente mede em cima dos conectores. Então, na verdade, eu aproximo a ponteira do osciloscópio aqui em cima desse conector. Parte negativa você aterra a carcaça. Então, com o aparelho ligado, a gente vai encontrar uma forma de onda mais ou menos assim. Então, triguem ela direitinho. Então, vocês vão encontrar essa forma de onda. Se você encontrar essa forma de onda, quer dizer que os
vamos dizer, os mini flybacks, eles estão gerando essa tensão de 1100 volts RMS corretamente. Só corrijam aqui, pico a pico, coloquei 2,19 volts. Até hoje eu não sei como medir isso, mas na verdade, depois eu medi novamente. Neste ponto eu tenho 20 volts, né, aproximadamente, de amplitude do sinal. Então, 20 volts eu peguei onde? Eu peguei aqui em cima do conector. Vocês não precisam desconectar esse conector, hein, pessoal? Se desconectar, a lâmpada vai apagar, o aparelho vai ser lá em proteção. Eu medi esse ponto por indução, então eu aproximei a ponta do osciloscópio em cima do conector. Então, se vocês aproximarem a ponta do osciloscópio, por exemplo, próximo ao transformador, vocês também vão ver uma forma de onda parecida com essa. Só que dependendo do ponto que você pegar, você vai ter uma amplitude diferente. Então, se você pegar, por exemplo, neste ponto aqui, próximo à bolinha do transformador, você vai ter uma certa amplitude. Se você colocar um pouquinho mais aqui para baixo, por exemplo, na parte inferior esquerda, você vai verificar uma outra amplitude na forma de onda. Só que como você quer verificar se todos os conectores estão saindo, vamos dizer, aproximadamente a mesma tensão, você vai ter que medir mais ou menos no mesmo ponto. Tem que aproximar a ponteira do osciloscópio no mesmo ponto. Como assim? Deixa eu abrir aqui a parte do inversor, que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Essa daqui é a placa inversora. Então, estou falando o quê? Por indução, eu estou medindo, vamos dizer, neste ponto aqui, na parte superior. Esse ponto eu encontrei aquela forma de onda com uma amplitude de 20 volts pico a pico. Se eu for pegar a ponta do osciloscópio, medir neste ponto aqui, que é a alimentação da segunda lâmpada de backlight, eu também vou ter que encontrar aquela forma de onda com amplitude de 20 volts pico a pico. E assim vai, mesmo conector aqui para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, sétimo, oitavo. Vou ter que encontrar a mesma forma de onda com a mesma amplitude, desde que eu meça ela no mesmo ponto, né? Então, se eu peguei aqui neste ponto, eu vou ter que pegar neste ponto, neste ponto, neste ponto, nesse, e assim vai. Então, se eu querer medir aí, pegar como referência esse ponto amarelo, eu não vou ter uma forma de onda com aquela amplitude de 20 volts, vou ter uma amplitude diferente. Mas aí, para vocês verificarem se as outras saídas estão ok, vocês vão ter que pegar neste mesmo ponto, né? Então, se eu verifiquei, por exemplo, coloquei aqui a ponteira, deu uma amplitude de 8 volts, neste ponto também eu vou ter que encontrar 8 volts nesse 8, e assim por diante. Então, essa placa inversora é responsável por alimentar as lâmpadas de backlight. Então, nessa apostila de dicas de reparo, eu falo também do consumo de corrente. Por exemplo, esse aparelho de 26 polegadas, quando ele está em standby, ele tem um consumo de aproximadamente 200 mA. Quando você liga ele em modo normal, né, não tanto brilhante, em modo normal, default, assim, como vem de fábrica, a corrente vai para mais ou menos 1,2, 1,30 e poucos amperes. Se tiver em 1 ampere e pouco, quer dizer que essa placa inversora ela está funcionando. Então, depois do treinamento deem uma lida. Então, essa parte de consumo de corrente, ela está toda descrita nas páginas 4 e 5 desse manual de dicas de reparo. Então, treinamento técnico 0306. Bom, então, verificando. Por exemplo, aqui você verificou que a amplitude, vamos dizer, da forma de onda está em 20 volts pico a pico. Só que o aparelho continua, vamos dizer, em proteção, piscando lá 4 vezes, né? Detectando falha do backlight. Qual que é a segunda verificação que você tem que você faz? As lâmpadas de backlight. Se você tiver numa sala escura, ao ligar o aparelho, durante um pequeno período, ele acende as lâmpadas. Se alguma dessas lâmpadas
de backlight, né, no caso aqui de 26, alguma dessas 8 lâmpadas estiverem queimadas, você vai ver uma faixa escura na tela e o televisor irá se desligar. Alguns aparelhos LCD da Sony, no caso aparelhos importados, ele chega até a aparecer o áudio. Então, nesse aparelho, no chassi WX, não. Ele acende as lâmpadas de backlight e depois sim que ele vai liberar tanto a imagem quanto o áudio. Os televisores, chassis mais antigos, LCD, ele já libera. De vez em quando você conseguia ver tanto o áudio quanto até o sinal de vídeo, só que com uma faixa na tela. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho, falar um pouquinho da placa lógica. Então, a placa lógica, estava falando lá do processador de vídeo, né, que você conseguia verificar os sinais que trafegavam do processador de vídeo até a placa lógica. Então, onde que eu vou medir esses sinais? Esses sinais, eles são medidos através desse conector. Lembra que eu falei? O nosso conector CN5000. Então, nos pinos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17 e 19, nós encontramos sinais de dados LVDS, que é os sinais de RA, RB, RC e RD. Então, são sinais RA-, RA+, a única coisa é que eles estão defasados, só que os sinais, na hora que você for medir, é o mesmo. Então, como é que eu faço para medir esses sinais? Na apostila de treinamento, na parte de dicas de reparo do painel LCD, eu explico como que você vai fazer essa medição. Então, na página 8 da apostila, eu tenho o sinal que eu tenho que encontrar nessas saídas aqui digitais. Bom, o sinal aqui no caso, eu peguei injetando na entrada do aparelho um sinal raster branco. Então deixei a tela do televisor totalmente branca. Então medi aqui no pino 1, no pino de RA-. Isso aqui é um pouquinho complicado aí de você trigar, mas se você trigando ele corretamente, você vai obter essa forma de onda. Ok? Então esse daqui é um sinal digital. Então aqui, nesta parte, ele está o sinal de raster branco. Então se eu mudar raster branco, por exemplo, para um padrão color bar, gerador de barras, você vai ver também um gerador de barras mal definido, né? Assim, a gente está acostumado com o sinal de áudio analógico, que vê tudo bonitinho. Um sinal de vídeo digital, a gente não vai conseguir ver assim o gerador de barra direitinho, né? Ver o sinal de crominâncias, todo separadinho. Não vai conseguir. Por isso que eu recomendo aí a vocês, quando vocês estiverem testando, jogar um padrão de cor único. Então, ou branco, ou vermelho. Então, para você poder ver aí essa forma de onda. Se você for medir, então eu medi no pino 1. Se eu for medir no pino 5, no pino 9, no pino 17, com um raster branco, você vai ter que obter essa mesma forma de onda. O R, agora nos pinos 3, no pino 7, no pino 11, no pino 19, né, na parte positiva, RA+, você vai encontrar esse sinal invertido, né, ele vai estar defasado. Então, o processador de vídeo estiver funcionando corretamente, ele vai ter que liberar sinal digital através aí do conector CN5000, e aí sim, esses sinais eles vão ser enviados para a placa lógica, onde eles vão ser processados e endereçados corretamente. Se tiver algum problema, por exemplo, se você desconectar, vocês podem até fazer o teste aí, se vocês tiverem algum aparelho LCD, desconecte esse conector, o CN5000, e ligue o aparelho vai funcionar. Só que o que vai acontecer? Não vai ter nenhum sinal de vídeo. Você vai perceber que só as lâmpadas de backlight elas vão estar acesas. Então aqui nesse cabo chamado LVDS é onde vai trafegar as nossas informações de vídeo.
Agora, as lâmpadas de backlight, ela vai ser acesa lá pela placa inversora. Então, vai ser aquele pino do microprocessador de backlight que vai fazer acionar lá as lâmpadas que são alimentadas com uma tensão de 1000 volts RMS. Então, pessoal, aqui no item 6.1 a gente tem alguns 6.1 não, 6.2, né, a gente tem alguns problemas de distorção de imagem, problemas de imagem. Então, caso ocorra algum problema, né, alguma oxidação, algum mau contato, de vez em quando nesses cabos, nesse cabo LVDS, então, tanto no LCD quanto na linha do Gran Vega, ele pode apresentar alguns defeitos, como distorção de cor, conforme eu estou destacando aqui com o mouse, distorção de cor e luminância, ou distorção de sincronismo. Então vocês podem encontrar faixas verticais na tela. Alguns aparelhos, no início da produção, eles tiveram alguns problemas de soldagem. Então lembra que eu falei que no microprocessador tinha alguns pontos muito importantes, que era a comunicação entre o microprocessador e o processador de vídeo? Então, no começo da linha, a gente detectou aí a falha na soldagem, em que alguns pinos do processador de vídeo eles estavam apresentando solda fria. Então, apresentando solda fria nas linhas de comunicação de dados entre o micro e o processador de vídeo, ele poderia apresentar riscos verticais na tela, que a princípio, quando vocês olhassem, podia ser problema assim do próprio painel LCD ou um mau contato do cabo LVDS. Então, na página 5 deste manual, vou voltar aqui um pouquinho, que eu estou falando aqui. Alguns aparelhos entraram com mau contato aqui nessa região, principalmente entre os pinos 193 e 195. Então, se você pegasse aí um palito de dente, por exemplo, e verificasse em alguns desses pinos, eles estavam soltos. Então, estavam soltos, estavam com solda fria, ocasionando riscos verticais na tela. Então, se você pegar um aparelho que está com risco vertical, antes de estar pedindo aí todo o conjunto do painel LCD ou cabo LVDS, verifiquem aqui esses pinos, né, 193 até o pino 203 do nosso processador de vídeo. Só que tomem bastante cuidado na hora de fazer a ressoldagem. Não vai querer ressoldar o IC inteiro, tirar ele, ou ressoldar, vamos dizer, toda a parte lateral. Ressoldem só os pinos que estão soltos, porque como é integrado aí 256 pinos, a probabilidade de você deixar aí algum pino em curto, ter algum problema com esse processador é muito grande. Bom, então só vou retornar aqui a apostila de treinamento. Então a gente falou do processador de vídeo, tem aqui a foto, né, da placa lógica. Então se der algum defeito na placa lógica, na placa inversora ou no próprio painel LCD, a placa lógica, através da linha de painel fail, ele vai informar o microprocessador que existe alguma falha de backlight. Então, caso ocorra alguma falha, o aparelho vai se desligar e vai ficar piscando 4 vezes. Apenas uma outra falha que pode ocasionar defeitos, né? Pode ser que a placa inversora esteja com algum curto e ela pode estar matando a linha de 400 volts. Matando não, né? Mas caindo um pouco a linha de 400 volts lá da placa G2. Lembra do módulo da placa G2 que a gente falou que tinha uma linha que matava a linha de backlight, que era a linha de AC off detect, que geralmente era 0 volts. Então a gente falou para sempre verificar se não tinha 5 volts. Então ele monitorava o que? Ele monitorava se aquela linha de 400 volts
constantes, né, tanto 110 quanto 220, né, que linha de 400 volts que alimentar lá o oscilador principal da fonte. Então, se ela caísse, ela iria polarizar o fotoacoplador, quer dizer, ela iria polarizar não, ela iria cortar, né, o transistor lá interno do fotoacoplador, acionando a tensão de sinal de ACC Off Detect. Então, pode ser falha tanto daquela parte do circuito, como pode ser falha também da placa inversora. Então, a gente já pegou esses dois casos. E por último, nós vamos comentar sobre o modo de serviço. Então, vocês estão bastante acostumados com o modo de serviço, né, da parte de televisores, que não muda faz um bom tempo. Então, como é que você entra em modo de serviço? É o mesmo display, 5, volume mais e power. Agora, quando você entrar em modo de serviço, você vai ver que você não vai reconhecer, né? Na verdade, o modo de serviço ele está totalmente diferente nessa linha WAX. Vocês vão ver que vocês não vão poder fazer nenhuma alteração. Por isso que eu comentei e frisei bastante em relação à placa B, que todos os dados são gravados nelas através de um giga externo existentes apenas na fábrica e com o pessoal da engenharia. Então, lembra que eu falei que tinha aqueles problemas de gravação de micro, memória, processador de vídeo? Então aqui ele fala, né, qual é a versão da memória, qual que é a versão da memória, né, NVMe, qual que é a versão do micro, do processador de vídeo. Aqui vocês podem encontrar versões iguais para modelos diferentes. Então pode ser que o aparelho de 19 polegadas, a versão seja 1206. Você pega um de 40 polegadas, a versão também seja 1206. Só que na verdade o arquivo é diferente. A versão é a mesma, só que o arquivo é diferente. O arquivo vamos dizer, é do KLV 19, versão 1206. E o outro é da versão do KLV 40 a 1206. Então tomem bastante cuidado. Não adianta vocês querem pegar a memória de um, colocar no outro só porque a versão é igual, que ela não vai funcionar. Bom, nesse item ver, a gente também encontra ETI. ETI, então no caso aqui, que eu tirei a foto, está escrito 11 horas e 3 minutos. O que é isso? Isso daqui é a quantidade de horas que o painel está sendo utilizado. Então, eu consigo resetar essa quantidade de horas? Não. A quantidade de horas não é igual a unidade ótica, vamos dizer, de DVD, que você consegue zerar. Na verdade, essa informação ela fica armazenada na placa lógica, naquele conjunto do painel LCD. Então, se você substituir o painel LCD, então vai zerar nessa quantidade de horas ETI. Então, de acordo com a informação aí, lá da placa lógica. Bom, o que mais que a gente tem? A gente tem o segundo item WB. Então, esses daqui são os ajustes de white balance. Então, esses ajustes são padrões, não devem ser mexidos, apenas no caso, se tiver um cliente reclamando, vamos dizer que a imagem está muito branca, que, vamos dizer, ele pega o televisor dele, da casa dele, a imagem é perfeita, aí você vai lá visitar, a imagem é um pouco mais avermelhada, então você consegue mudar, né, através aí desses ajustes, né, de drive e de BKG. Para você salvar essas informações, você tem que clicar aqui em Color Save, ou é só modificar aqui as informações que ela também salva. Não tem mais a tecla, né? Então não existe mais a tecla Mute Enter para você salvar os dados, nem a tecla Alt Enter, né? O reset ele é feito através desse outro item aqui, SVC.
Então tem o teste reset. Nesse teste reset, ele vai resetar o aparelho para modo fábrica. Mas os ajustes, se você alterar os ajustes de RGB, esses ajustes não são alterados. Então, pessoal, 8 Enter, Mute Enter não funciona mais nesse modo de serviço. E aqui a gente também tem mais dois itens. Um é Aging Mode. O Aging Mode, vamos dizer, é um modo de teste. Por exemplo, se você deixar ele acionado e você deixar ele sem nenhum sinal de entrada, ele fica uma tela branca. Na verdade, para que serve essa tela branca? Geralmente nos televisores KP, o que a gente fazia? Quando você tinha que trocar o tubo, você pegava o tubo e o que era recomendado? Você deixar o tubo lá pelo menos meia hora, ou deixar lá mais de meia hora, uma hora ligado, para depois fazer o ajuste. Então isso daqui também, né? Na fábrica também, eles colocam um painel LCD, eles deixam em modo Aging e depois que eles fazem os ajustes necessários. O Aging Mode também era usado principalmente em plasma para você, vamos dizer, tentar retirar uma imagem que está gravado na tela, como é que eu posso dizer, que o fósforo está um pouco queimado. Por exemplo, aqueles logotipos Sky, o cliente deixa lá o televisor ligado, depois de um tempo o fósforo fica queimado. Então, para tentar diminuir essa diferença, né, entre o fósforo queimado e o restante da tela, ele fica em tela branca. Vamos dizer, na verdade ele queima o restante, né, dos fósforos para tentar balancear aí a tela. E o que mais que a gente tem? Nós temos o terceiro item, que é o Auto Shut Off. Então é caso não tenha nenhum sinal de entrada durante um determinado período, aí o aparelho irá se desligar automaticamente. Então, no caso antigamente que tinha, né, as emissoras, depois de um determinado horário saía o sinal. Então, se saísse o sinal, depois de X minutos o aparelho desligava. Agora não, né, como principalmente assim Globo, SBT, se você ligar de madrugada, tá lá o fundo de tela, o logotipo da emissora, tá o canal, tá o relógio. Então nunca sai o sinal. Mas se existir emissoras que saem o sinal, aí depois de um determinado tempo, o aparelho irá se desligar, irá para modo standby. Então aí está os 3 itens existentes no modo de serviço. Então, daqui eu encerro o último módulo, esse módulo que a gente comentou sobre o microprocessador. Comentamos sobre o processador de vídeo, né, referente à placa B do aparelho KLV S26A10.